servidores, voltamos com o programa Saúde e Felicidade, no nosso segundo episódio, a respeito da participação de alguns representantes do município de Viçosa na conferência tanto estadual quanto nacional de saúde. E nós falamos no programa anterior a respeito da reformulação do Sistema Único de Saúde, da importância da participação social, da importância de leis e diretrizes que vão nortear essas políticas públicas de saúde. Hoje, estou novamente com os participantes aqui do município de Viçosa e gostaria que vocês falassem um pouco a respeito dos pontos positivos que podem ser ressaltados com relação à nossa participação, a participação de nós 4 delegados titulares representando o município de Viçosa. Sim, a importância dessa participação é que a gente leva as demandas discutidas na Conferência Municipal de Saúde, a gente leva para as conferências estadual e para as conferências nacional. A gente está, dessa forma, dizendo para as representações governamentais e para toda a sociedade que Viçosa se importa com a construção de políticas públicas da saúde e que Viçosa não só se importa, mas participa e constrói políticas públicas eficazes para a saúde, não só de Viçosa, mas do Estado e do Brasil todo. O ponto mais positivo que eu achei que eu tenho certeza, não só eu, mas todos que participaram da conferência não são os mesmos. Nós voltamos realmente mais humanos, nós crescemos e temos certeza que o Brasil todo vai mudar com a participação de cada um desses delegados nessa conferência. Nós faremos a diferença no nosso município. Com certeza, assim, o ponto positivo para mim, primeiro foi a força da Bernadette, né? Agradecendo a Bernadette aí como secretária do Conselho, ela fez muita coisa para que a gente pudesse, né, estar nessa conferência, tanto na estadual quanto na nacional, e a gente acaba voltando mesmo outra pessoa, assim, você aprende, né, participando de uma realidade que você não está acostumada, você aprende a ser mais humano, você aprende a se colocar no lugar do outro, né, do seu próximo que está ali, e você quer a cada dia mais lutar para que seja o SUS realmente direito para todos, assim, e com certeza falar amanhã será outro dia. E às vezes até valorizar também as políticas, né, do SUS na nossa região, porque a gente vê que em outras regiões, embora o SUS seja para todos, em outras regiões ele não é tão eficaz como às vezes, não só na nossa, mas em outras regiões também. Então, há uma certa discrepância, embora o SUS seja para todos. Só ressaltando também, Giovanni, que lá nas conferências municipais, assim, a gente teve uma pouca participação, né? Pelo município de Viçosa ser um município grande, poderia ter uma participação maior. Na estadual, assim, a gente já depara, né, com uma Minas Gerais assim, preocupada com as políticas públicas. E na nacional, assim, foi uma conferência com quase 7.000 pessoas de todos os lugares, assim, que estavam lá realmente para trabalhar, para ler as propostas, a gente não sabe nem para quem que vai ser essas medidas, assim, para todos, mas assim, qual pessoa específica que vai afetar. Mas a gente estava lá para trabalhar e para aprender e para melhorar esse SUS, que assim, é cada dia mais que é um sistema único, né, que a gente tem. Falando nesse trabalho que nós tivemos na conferência, como foi essa distribuição das propostas dentro da Conferência Nacional? Eu não me recordo direitinho, que são divididos em 4 eixos, que é o Brasil que temos, o Brasil que queremos, controle social e movimento social. Os outros 2 eu acabei me esquecendo, mas assim, são divididos em diretrizes e propostas. As diretrizes e propostas são divididas em 4 eixos, que são levadas do município para estadual, da estadual para nacional. E assim, como que é feito isso? Na municipal, a gente leva as propostas, que vai para estadual, e lá, né, os delegados leem as propostas e faz uma seleção, né, algumas são repetidas,
outras a gente dá uma elaborada no texto, para daí ir para a nacional e de lá faz a mesma coisa. São estudadas as propostas, elabora de novo o texto, né, para ver como que fica melhor, né, para atender o usuário do SUS, ou o empregador, ou né, o governo, e dali para ir para o plano nacional do SUS. Para as pessoas de casa e do canal entenderem, Sr. Silvio, como que é feita essa votação dos delegados a nível municipal, estadual e nacional? Aqui no caso foram escolhidos quatro delegados, né? Dois usuários, um prestador de serviço e o outro gestor, né? Então, e já na estadual foram feitas as escolhas nesse mesmo esquema, mas por região, né? Nós, no caso, fomos escolhidos pela leste, né? Macro-leste sul. Então, mas o esquema é o mesmo, sempre priorizando o equilíbrio entre diversidade entre usuários, e o equilíbrio entre usuários e o prestador e o gestor do sistema. E é assim também no Conselho, né? De acordo com a Lei 142, tem que ter uma paridade também no Conselho, né? 50% de usuários do SUS, 25% de gestores e 25% de prestadores de serviços da área de saúde. É a participação mesmo, né? É todo mundo engajado nessa luta, justamente para esse fortalecimento das políticas públicas de saúde. E essa seleção ela é feita no final das conferências. Primeiro a gente é convidado para participar da conferência municipal, e nessa conferência, no final dela, tem aqueles que querem ir para a estadual, eles se candidatam, né? Passam por uma eleição, são votados pelos participantes da conferência, e ali os mais votados vão para a estadual. Na estadual, também, no final da conferência, passa por outra eleição regional. Só que aí é regional, no caso a nossa pela Macro-leste sul. Só que aí foram escolhidos 8 candidatos, que além de nós teve de outras regiões, Manhuaçu, Acaiaca, não me lembro os demais. E para vocês, o que falta para ter mais participação? Nós já até falamos um pouco na série anterior, mas o que falta para haver mais participação do controle social nessas tomadas de decisões no que se refere às nossas políticas públicas de saúde? Então, na minha concepção, acho que falta mais conscientização cidadã. Talvez na nossa cultura ainda não haja uma divulgação mais efetiva quanto nós deveríamos de conscientizar as pessoas sobre o papel dela enquanto cidadã. E esses espaços de conferência são espaços de construção de políticas públicas. Então, é um espaço onde a sociedade, seria interessante que a sociedade participasse nas diferentes esferas, como a gente falou aqui. Na nacional, principalmente, isso se destacou mais. Tinha índios, tinha deficientes, todos com uma representação bem importante. Moradores de rua, toda a diversidade que a gente vê no Brasil afora tinha. Inclusive coisa que a gente não tem aqui, a gente teve lá, né? Teve lá. Uhum. E assim, ressaltando também que é importante a participação do cidadão. Eu não quero ir na reunião do conselho. Então vá no seu PSF, procure saber, né, quais são as políticas que estão ali, que você tem o direito. Você tem o direito a um médico, você tem direito a um dentista, você tem direito a um atendimento psicológico, você tem direito a um assistente social. É importante a participação do cidadão, que através dessa participação é que a gente constrói a conferência municipal, a conferência estadual, a conferência nacional. Então, assim, e essa diversidade tem que se juntar, né? Assim, tem que unir forças para poder fazer essas políticas públicas. Então, assim, tem que ter uma divulgação maior, né, por parte dos conselhos, das comissões de saúde que tem nas câmaras de vereadores. Tem que ter uma divulgação maior, uma participação maior,
para que a gente possa fazer a cada dia mais essas políticas públicas melhores. Além dessa participação, dessa situação que a Rosângela cita, eu senti um pouco de falta nas nossas conferências, como nós somos uma cidade universitária, eu senti falta desses estudantes, tanto universitários quanto das escolas mesmo. Então eu faço que é um convite, né, para que os professores, tanto da universidade quanto das escolas de Viçosa, que eles, além de conscientizar seus alunos sobre essa cidadania, mas que também eles informem sobre esses espaços onde esses estudantes podem participar e podem atuar na construção de políticas públicas. Porque depois que a gente foi nessas conferências, muitas pessoas nos perguntando como que faz para ir, o que tem que fazer, quais os requisitos, né? Essas coisas. E essa construção, né, complementando o que vocês disseram, ela é construída por nós todos. Por nós todos que moramos em regiões, que moramos em municípios, porque essa construção ela vem de baixo, ela tem uma base, ela precisa ser transformada a cada ação, a cada momento. Então é importante que essa construção, como a Gliciane disse, ela venha também desses estudantes, ela venha desses universitários que estão na academia, que estão trabalhando, às vezes, essas propostas em disciplinas curriculares, mas que não participam verdadeiramente de ações para as políticas públicas de saúde. Nós temos que entender o seguinte: a democracia representativa, ela não resolve tudo, não. Por exemplo, nós fomos representantes de Viçosa na conferência estadual, mas nós não somos os donos da verdade nessa área. Nós só fomos representando as propostas, para defender as propostas que foram votadas. Mas a democracia verdadeira é a democracia participativa. Onde o indivíduo vota em alguém, ele lava as mãos, não vai fazer mais nada, não. Ele tem que estar no dia a dia da vida da cidade. E aí eu já ia falar que eu mesmo na viagem, discutindo muito com o seu Silvio, assim, o que é um controle social? O controle social é uma fiscalização, é uma participação do cidadão no que o governo está fazendo, né? Seja municipal, seja estadual, seja nacional. Então, assim, nós fomos eleitos delegados, mas, na verdade, a comunidade viçosense, no caso que a gente está falando, também é delegada. Assim, como está funcionando o seu PSF? Como está funcionando essa política pública, né, no seu bairro? Como é que está a sua participação? Assim? Como que é gerido isso para você? Então, isso é importante ser levado nas conferências municipais. Falando de propostas, para vocês, quais foram, na Conferência Nacional de Saúde, as mais relevantes e as mais polêmicas? Até nós falamos um pouco na série anterior. Para mim, a mais polêmica foi justamente o princípio ativo da maconha. O pessoal acha que é do outro mundo, é da terra mesmo, gente. A maconha é da terra, não é? O princípio ativo beneficia a pessoa que está com problema? Então, temos que entender, não é? Sem entender, rejeitar a coisa. Então, primeira coisa é conhecimento. Depois que vem o resto. Isso foi bastante polêmico mesmo. Então, para mim, as polêmicas foi o uso do THC, né, a questão do aborto, né, da questão da mulher decidir o que ela quer para ela, né? E até engraçado que teve uma pessoa no meu grupo lá de debate que, assim, toda proposta que tinha, ele destaque. Aí eu falei, gente, na hora que chegar no final, ele não vai saber o tanto de destaque que ele fez. Mas o que ele fazia de destaque? Uma proposta assim, no Conselho Municipal tem que ter 50% de participação, mas a gente quer que tenha participação maior do quilombola. Ele, destaque, não precisa de ter quilombola, já tem o usuário. Não, tem que ter, por paridade, tem que ter um quilombola, tem que ter um usuário do SUS, tem que ter um LGBT, tem que ter um idoso, tem que ter um deficiente. Então, assim, isso é importante de ter participação de todo mundo. Então, assim, isso me chamou muita atenção dele querer toda hora ter destaque por uma coisa mínima, que isso é um direito nosso. Essa questão do que é relevante e do que é polêmico, isso é muito também, às vezes, um pouco cultural e individual também. Mas eu acho que muitas questões que foram apresentadas foram importantes e, para mim, se destacou principalmente a questão da deficiência pela participação do quantitativo de pessoas deficientes numa conferência nacional,
e a importância dessa demanda ser trazida nos dias atuais, que é uma área que precisa ter muito avanço ainda. Só lembrar aqui que ressaltaram muito lá, é pessoas com deficiência. Então, não é pessoa deficiente, né? Então, todos nós temos alguma deficiência, não somos perfeitos em tudo. Então, nós também somos pessoas com deficiência. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Nós voltamos com novas pautas na quinta-feira que vem, com essa temática da participação nas conferências.